O Santos jogou no lixo em 10 anos o dinheiro de construir um estádio ou pelo menos iniciar a nossa nova arena. Falaremos sobre este assunto após o recadinho do nosso anunciante. Apenas 10 segundos. Fique ligado. Jogos ao vivo, melhores cotações, saque rápido via Pix, PagBet. Acertou, tá pago. No oferecimento de PagBet, quem ainda não se cadastrou, se cadastra no link que está na descrição do nosso vídeo. Nós iremos fazer um vídeo aqui para falar dos gastos do Santos em jogadores que não surtiram efeito aí nos últimos 10 anos, tá, pessoal? Eu fiz aqui uma conta meio louca e para que esses números sejam levados em conta, né, muitas coisas têm que ser analisadas profundamente. Foi isso que eu fiz, tá? Fiz um estudo bem aprofundado aí sobre os valores que o Santos pagou nesses atletas, quanto tempo ficaram, se foram emprestados, né, o valor da época. E aí eu cheguei a esses números que eu vou apresentar para vocês agora mesmo, tá? Vou falar sobre esses jogadores que estão na thumbnail. São eles: Kleber Reis, Leandro Damião, Brian Ruiz, Cueva, Jobson e Ricardo Oliveira, tá? Entre outros atletas. Então vou começar falando aí do Kleber Reis, né, que foi uma dor de cabeça, que nos gerou uma transfer ban, tá? O Santos teve que desembolsar, né, entre salários e valores pagos aí ao Hamburgo, né, cerca de 30 milhões e 800 mil reais, né? Lembrando, o Rueda foi quem pagou aí os 16 milhões e uns quebrados aí para livrar o Santos desta transfer ban. Mas o Santos ainda deve ao Rueda e vai ter que pagar isso. Então, o valor total dos gastos aí com o Kleber Reis ficou mais ou menos na casa aí de 30 milhões e 800 mil reais. Daqui a pouco a gente vai contabilizar o total destes valores. Vou falar primeiramente aqui do Brian Ruiz. Quanto custou o Brian Ruiz para o Santos? Bom, pelo menos aqui nas minhas contas, né, o Brian Ruiz, entre salários, né, e a ação que foi movida na justiça, que o Brian Ruiz ganhou, de 6 milhões de reais, o valor total ficou entre 15 milhões e 600 mil reais. Esse é o valor total que o Santos gastou aí com o Brian Ruiz, tá? Agora vamos falar do Cueva. Quanto o Santos gastou com Cueva? Bom, de salários, 6 milhões de reais. O Santos tem que pagar ao Krasnodar cerca de 26 milhões de reais, né? Que dá um montante aí de 32 milhões de reais. Lembrando, o Santos ganhou uma ação que falta ser homologada para que o Santos receba aí do Cueva e também do Pachuca, um montante aí de 40 milhões de reais. Deste valor, boa parte vai ser paga aí ao Krasnodar, tá, pessoal? E Jobson? Quanto o Jobson custou ao Santos, né? Entre salários e valores pagos aí ao Red Bull, o Santos desembolsou cerca de 7 milhões e 200 mil reais. Lembrando, o Jobson está se transferindo aí para o futebol árabe, se não me engano, tá, pessoal? Então, esse foi o montante total, 7 milhões e 200 mil reais. E o Ricardo Goulart, né, que veio, ficou 6 meses, não jogou nada, parece que fez poucos gols aí, fez 2 ou foi 3 gols pelo Santos. Quanto custou o Ricardo Goulart? Bom, esse aí foi o que menos custou, porque veio sem custo para o Santos, mas o Santos teve que desembolsar aí um salário de cerca de 650 mil reais por mês. Então, deu um montante aí de 3 milhões 750 mil reais, o valor que o Santos pagou, né, para ter Ricardo Goulart. 3 milhões 750 mil reais. E por último, o jogador que talvez tenha dado mais dor de cabeça à torcida financeiramente falando, tá, pessoal? Leandro Damião. Quanto custou o Leandro Damião? Lembrando, o Santos comprou o Leandro Damião juntamente com a DOI, né, com a ajuda da DOI, né, que liberou o dinheiro para o Santos fazer esta aquisição. O jogador, na época, custava aí 13 milhões de euros, né, na cotação, era o dólar, o euro estava cotado aí em R$3 e pouquinho ali. Então, o montante total ficou em 42 milhões na cotação da época. Esse era o valor. Porém, o Santos foi cobrado na justiça pela DOI, né? E o Santos foi condenado a pagar 75 milhões
de reais para Doin, né? Com salários e tudo mais, eu estou falando diante deste valor. Eu não me recordo qual foi o último valor que o Santos acertou com a Doin, tá? Mas esse é o primeiro valor da condenação. Então, por isso que eu falei para vocês que nós temos que levar em considerações muitas coisas que aconteceram ao longo do tempo, tá? Se diminuiu, se o Rueda fez acordo, aí já é outra história. Mas a condenação, né, pode ter tido desconto, né? O Santos pode ter pago esse valor com desconto, tudo bem. Só que o valor total do Leandro Damião ficou aí na casa de 99.200.000 reais. É muita grana, hein, pessoal? Então, o montante total de 188.550.000 reais foi o valor que o Santos gastou, né, com jogadores que não surtiram efeito nos últimos 10 anos. E eu nem estou colocando aqui Galvão, Lacava, Donizete, entre outros atletas que vieram, né, e gastaram apenas e não fizeram nada pelo Santos, tá, pessoal? Se colocar esses jogadores aqui, dá um montante aí de 200 milhões de reais, aproximadamente, os gastos do Santos nos últimos 10 anos. Dava ou não dava para construir um estádio de pequeno porte? Dava, hein, pessoal? Ou para iniciar a nossa nova arena. Então, scout, fique esperto. Diretoria, fique esperta. Tá? Não sai gastando dinheiro com qualquer jogador, não. Tá? Analisa, vê os números do atleta, a idade, se está com vontade de jogar, porque senão, cara, vai acontecer isso aí novamente. Bom, o que é que vocês acharam aí destes números, tá? Destes jogadores que o Santos contratou? Na época o Damião estava até em alta, né? Mas não surtiu efeito no Santos, não. Deixa nos comentários aí o que vocês acharam. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Fui.